noite a todos. Namastê. Meu nome é José Luiz Carneiro Leão. Eu sou coordenador da Casa Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré, que foi fundada há 6 anos. É uma casa que é cristã, segue a doutrina dos espíritos, mas é autônoma, é independente e tem como objetivo, principalmente, tratar as doenças da alma. É complementar no tratamento das doenças físicas, sem que com o objetivo de substituir o atendimento médico, psicológico e das demais tratamentos e terapias. E complementar também nas doenças emocionais, muito importante nas doenças energéticas e principalmente nas doenças espirituais, daquilo que nós chamamos de processos obsessivos, ou seja, a influência de uma mente sobre a outra, encarnada ou não, no corpo físico ou não, em que uma mente tenta influenciar sobre a outra, trazendo prejuízos, porque houve uma conexão entre ambas. Sabemos que vivemos num mundo que está sofrendo um processo de bastante perturbação na ordem econômica, na ordem mundial, na ordem sanitária, na ordem política, na ordem filosófica, nas mais diversas situações dos meios de comunicação, das mídias, etc. Então vivemos um momento de muito confronto, de muitos embates, de muitos antagonismos, mesmo aqueles que são, infelizmente ainda, pela violência, pela brutalidade, pela maldade, violência que existe no homem, ainda no formato de guerras. Sabemos que esse momento exige bastante cuidado de cada um de nós, de não nos vincularmos de forma coletiva, individual e coletiva, a essas perturbações. Então, as perturbações podem ser individuais? Sim, mas podem ser coletivas, nos momentos em que as pessoas se deixam envolver por determinadas influenciações que acontecem das formas mais diversas possíveis. Desde as mais expressas, mais externas, que nós conseguimos entender e visualizar, nos confrontos, nas brigas de ideologia, as religiões, ou as políticas, ou as filosofias, ou aqueles que fazem parte de um determinado grupo político e querem preservar seus interesses, em benefício da coletividade, muitas vezes ainda prevalece na sociedade humana o egoísmo, o orgulho, em que determinadas pessoas se acham detentoras da verdade e que somente elas é que podem indicar um caminho certo, os falsos profetas, os falsos messias, por assim dizer. Ao falarmos isso, não queremos pender para esse ou para aquele aspecto ideológico de uma determinada política, porque não nos cabe, a nós que nos dedicamos a um movimento, a um espaço, a uma filosofia religiosa, nos envolvemos com questões políticas. Não nos cabe isso, porque não viemos com essa proposta, e a política que buscamos atuar é a política do Cristo, a política do amor e da fraternidade, do respeito às diferenças, de credos, de etnias, de religiões, de escolhas de gênero, por assim dizer, sociais. Nós somos todos irmãos e somos todos iguais. Então, ao saudar nessa condição de igualdade, namastê, eu quero dizer essa palavra. O que quer dizer namastê? Namastê pode ter diversos significados, ela veio do sânscrito, que era uma língua falada no sul da Ásia, mas que de alguma forma foi se espalhando, e até a nível yoga se considera que quer dizer que o Deus que existe em mim, saúda o Deus que existe em você. Então, reconhecendo que todos somos iguais e que há um sentimento de igualdade, de reverência e de respeito por você que está ao lado. É tão comum, mas tão comum, meus irmãos, nós darmos de uma forma mecânica um bom dia, uma boa tarde, um até logo, um tchau, ou vai com Deus, etc, de uma forma assim mecânica. Nós nos esquecemos que a palavra, além de ter uma energia, um som, ela carrega uma energia que vem de cada um de nós. O nosso pensamento é uma energia viva que transforma, modifica, influencia de forma positiva ou negativa. A oração nada mais é do que isso, em que uma corrente de um fluxo de energético positivo, pedindo esperança, pedindo cura, pedindo melhoria, pedindo equilíbrio, pedindo paz, ela alcança um determinado alvo energético, uma determinada pessoa, um líder político, religioso e uma nação.
Por isso devemos rezar sempre uns para os outros. E não fazê-lo de uma forma mecânica. Ainda somos muito mecânicos e, ao falarmos, nós fazemos coisas assim, às vezes até para agradar a sociedade, de uma forma de educação, claro que tem o seu valor, até porque vivemos em sociedade, mas dizemos muitas palavras e falamos, às vezes, de uma forma muito vazia. Vazia sem entender o significado, mas vazia principalmente de sentimento. Então agora eu vou fazer novamente essa saudação a vocês, espero fazer da forma correta e dizendo assim: Namastê. O Deus que existe em mim, saúda o Deus que existe em cada um que está nos ouvindo. Então, meus irmãos, nós sabemos essa importância, porque às vezes a gente quer, muitas vezes, mudar o mundo que está lá fora. Claro que precisa de mudanças, claro que como cidadãos devemos colaborar, agir de forma ética, de uma forma cívica, de uma forma assim fraterna e justa, cada um dentro da sua atividade, da sua profissão, da sua movimento social, religioso, etc., na sua vizinhança, na sua família, nós temos uma influência positiva para que aquilo se modifique. Naturalmente, nós interagimos e a sociedade, de certa forma, corresponde à somatória de todas as nossas escolhas, de todos os povos, né? Seja no Brasil ou qualquer outro país do mundo. Cada povo, de certa forma, como se diz, tem o governante que merece, por assim dizer, porque às vezes ainda não escolhemos os governantes que são mais fraternos. Ao falar isso, repetimos que não queremos pender para nenhuma corrente religiosa ou filosófica. Mas temos que entender que para modificarmos o nosso mundo, temos que principalmente modificar cada um de nós. Lembramos, né, Jesus sempre colocava os seus apóstolos sabendo da perfeição, da beleza da sua mensagem, da grandeza dos seus atos, de tantas curas, de tantos aquilo que se chamava milagres, né, por assim dizer, porque as pessoas não sabiam que todos nós, de alguma forma, somos deuses quando acreditamos, e principalmente quando acreditamos no Cristo, que ele deu autoridade aos apóstolos para restabelecer a saúde, curar os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, por assim dizer, embora a gente não saiba que não existe uma ressuscitação de um corpo que já apodreceu, cujas moléculas já fazem parte do solo ou de outros micro-organismos, até dos vermes da terra, por assim dizer, né? Mas, na reencarnação, ele quer dizer que aquelas pessoas que estavam no estado assim mais próximos à morte, né? Naquele estado assim, de repente, de quase morte, os apóstolos poderiam, doando as energias e rogando as energias do alto, restabelecer a saúde tal qual Jesus fez com Lázaro, colocando que esse poder, claro que desde que a pessoa tenha merecimento, desde que a pessoa tenha fé, está ao alcance de cada um de nós. Então, voltando assim, meus irmãos, quando os apóstolos, sabendo da grandeza de Jesus, sabendo que ele era o Messias que o povo judeu esperava há tanto tempo, quiseram transformar, quiseram que ele implantasse o seu reino, ele queria que trouxesse os exércitos dos anjos, muitas vezes traziam romanos importantes, judeus importantes, ricos, que estavam todos sabiam da grandeza de Jesus, mas queriam que Jesus se adaptasse à forma deles, que seria, de alguma forma, perante as leis humanas, com exércitos, mostrando que o povo judeu era o povo escolhido, né? Escolhido por Deus para receber o Messias prometido. Então os judeus não o entenderam, porque ele veio nos trazer o reino de Deus. E o reino de Deus é de paz, de justiça, de amor e de igualdade. Então os povos muitas vezes se acham supremos, como nós estamos vendo agora nas guerras infelizes e tristes que trarão enormes consequências, não trazem só para o povo que está sofrendo com um inimigo mais poderoso e que está, de alguma forma, massacrando, desrespeitando suas escolhas, suas tradições, suas famílias, as suas posses, a sua escolha de viver, que cada povo tem o seu livre-arbítrio. Esse povo que está cometendo esse engano está trazendo um grande karma coletivo para a nação, que é uma lei de retorno. A gente sabe que isso também deve estar acontecendo na Ucrânia, por essa lei de retorno, mas que a solidariedade universal está se mobilizando, não só as potências, naturalmente, nesse jogo de interesses, de preservar um determinado modo de vida, de escolha ideológica, de escolha política,
mas principalmente a solidariedade em acolher os nossos irmãos que lá sofrem, e isso, de alguma forma, é um mecanismo de tornar as pessoas mais unidas e mais fraternas. Não que deveria ser a guerra, mas é uma escolha humana. E aqueles que escolheram a espada padecerão pela própria espada. Isso é da lei, isso é da justiça. Não é uma questão de vingança, mas é uma questão que a gente tem que entender que tudo o que nós projetamos para o universo retorna para nós, a nível individual e a nível coletivo. Pois bem, meus irmãos, então os apóstolos queriam que Jesus mostrasse a sua grandeza naquele tempo, e colocando, já sabiam que era o Messias, ele era perfeito, ele era sabedoria, ele era amor, ele era ternura, ele era sábio, ele era o Messias escolhido, eles não tinham dúvida desse aspecto. Mas eles não sabiam que a mensagem de Jesus ultrapassaria os séculos. Ele não se manifestava pela posse, pelo domínio sobre as coisas e as pessoas na Terra, mas sim sobre o espírito humano, sobre as escolhas humanas, nos dando o exemplo de humildade e de respeito. Então ele dizia assim: meus irmãos, antes, aos apóstolos, implantarmos o reino de Deus aqui na Terra, temos que implantar o reino de Deus nos nossos corações. Então, muitas vezes, a gente vai rezar, ou como a gente falou do Namastê, que a gente profere uma saudação, né? A gente vai rezar, mas reza de uma forma mecânica. A gente reza, às vezes, com o coração ainda meio poluído de inveja, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de revolta. Né? Às vezes a gente reza de uma forma ainda que estamos pensando em outra coisa. Então, que tal a gente fazer uma limpezazinha interna antes, né? Às vezes a gente tem, como acontecia, né? Nos vem a imagem de Jesus expulsando os vendilhões do templo. O templo em Jerusalém, naquela época, se tornou um local de comércio, uma feira livre. E Jesus expulsou os vendilhões que comercializavam sob os olhos dos sacerdotes, sob os olhos dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, das classes dominantes religiosas e sociais, e que recebiam também valores derivados desse comércio. Relatos nos livros colocam que muitos daqueles que eram os juízes e doutores da lei, os religiosos que não poderiam receber pelo seu trabalho religioso, de alguma forma recebiam indiretamente, quando os sacrifícios de animais tinham um terceirizado lá, que de repente dava uma parte dos animais que eram sacrificados em benefício de Deus, como se Deus precisasse de algum sacrifício, de matar um animal para que ele pudesse se sentir regozijado. De forma nenhuma, isso é uma questão absolutamente humana, né? E ainda muito pequena, e até desrespeitosa para um animal que veio aqui para ajudar o homem. Então, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele queria dizer que nós expulsássemos aquilo que é corrupto, aquilo que é negativo, e reverenciássemos Deus com respeito. Tem que ter um sentimento de respeito, de devoção e de dedicação às coisas divinas que devem ser sagradas. Então, o templo é um local para conexão com o Altíssimo. Independente do meu credo religioso, nós temos que ver esse aspecto. Quando entramos numa igreja, temos que entrar respeitosamente, mesmo não sendo católicos, ou num templo evangélico, ou numa tenda de umbanda, em qualquer lugar onde se reverencia a Deus, onde existe a espiritualidade, onde existe a ética, principalmente, nós temos que respeitar aquele local como um local que sendo de Deus, independente da escolha religiosa. Então, muitas vezes a gente olha muito, mas muito, muito, meus irmãos, para os outros, querendo afastar os demônios, colocando que o demônio é sempre o outro, né? Que as pessoas erradas são sempre o outro, que a minha verdade é maior que a verdade dos outros, que eu realmente sou o merecedor, que eu realmente sou o escolhido. Isso é extremamente errado, porque aqueles que têm um conhecimento, pelo contrário, têm mais responsabilidade, não são melhores que ninguém, mas têm mais responsabilidade em transmitir algo de bom e de positivo para as outras criaturas, pelo que ele fala, pelo que pensa, mas principalmente pelas suas atitudes e pelo seu comportamento. Naturalmente, aquilo que falo aos irmãos tem pouca ou nenhuma valia se eu não colocar para a minha vida também como necessário para a minha conduta, para a minha renovação interior, para a minha modificação, expulsando os demônios que ainda existem dentro de nós. Esses que nós falamos tanto dos outros, mas não olhamos ainda
é aquilo que nós temos dentro de nós, né? De alguma forma, a gente sempre acaba achando algo de negativo no outro para justificar as nossas atitudes em relação ao outro. Então, meus irmãos, vamos pensar com muito carinho, quando nós formos saudarmos alguém, quando formos olhar para alguém, se não for para criticar, claro, nós vamos tentar mudar os atos, os fatos, tornar a nossa sociedade melhor. Combater o erro, combater, por assim dizer, o erro como pecado, entre aspas, mas não o pecador, que somos também nós, né? Vamos tentar, claro, desde que haja espaço para isso, resgatar esse nosso irmão, principalmente pelas nossas atitudes. Então, quando nós formos reverenciar a Deus, vamos fazê-lo realmente dentro de nós, no nosso templo íntimo, com santidade, com reverência, com limpeza da alma, né? Para que nós possamos ter uma conexão com o divino que existe em cada um de nós. Então, desejo aos nossos irmãos queridos e abençoados que possam também se beneficiar dessa conexão com o divino tão necessária nesses momentos, não se deixando envolver pelas perturbações, pelos sentimentos de revolta, né, de por que eu estou aqui, por que eu estou encarnado nesse país, nesse momento, nesse agora, projetando a nossa mente lá para o passado em que nós nos sentimos acomodados, felizes e tranquilos, e que a pandemia modificou, que as guerras também estão modificando, mudando as nossas vidas até para chacoalhar o espírito humano, querendo voltar para esse passado. Ou projetando, então, a nossa mente para o futuro, pensando em outros momentos em que estaremos livres dessas situações mais angustiosas. No primeiro aspecto, levando a quadros depressivos, no segundo aspecto, levando a quadros de ansiedade, sofrendo com o futuro e não vivendo o hoje, o aqui e agora. Muitas vezes estabelecendo determinadas fugas, que não são só as bebidas, a droga, a sexualidade com as questões dos seus abusos, mas também os abusos e excessos das mídias, das informações, né, dos radicalismos, as mais diversas paixões que o ser humano ainda tem. Então pedimos a Deus e a Jesus que nos abençoe nesses momentos com pessoas, mas também como povo, né? Com o povo brasileiro, mas também fraterno em relação a todos aqueles que sofrem em outros países, né? Porque o que acontece com um acontece com todos sofrem pelas escolhas inadequadas, né? Nosso mundo demora ainda para passar para a fase de mundo de renovação, onde predomina o bem sobre o mal, vai demorar ainda porque o ser humano escolhe o sofrimento. Vamos nos projetar e olhar como espíritos divinos, filhos do mesmo Pai, e irmãos, independente das nossas condições. Que Deus e Jesus abençoe a cada um de nós e que possamos caminhar juntos, estando ancorados pela fé. Muita paz. Namastê.